Esse crime de receptação é bastante interessante, viu? Então vejam lá, vamos lá nos verbos. Ó. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Bom, quando ele fala lá em adquirir, né, a gente está na obtenção da propriedade, seja a título gratuito ou a título oneroso. Quando ele fala em receber, embora a gente tenha essa ideia de adquirir e receber serem sinônimas, né? Na verdade, o adquirir ele tem muito mais a ideia, né, comissiva. Né? Eu vou atrás para adquirir. E no receber, muito mais passiva. Né? Eu recebi, alguém me deu, alguém me passou, alguém me entregou. Dessa forma. Transportar. Transportar quando eu tiro de um lugar e levo para outro. Eu tiro uma coisa de um lugar e levo para outro lugar. Conduzir. Conduzir está muito mais direcionado à atividade veicular. Eu conduzo um veículo de um lugar para outro. O legislador, se não me engano, esse verbo conduzir, ele entrou bem depois aqui no tipo, justamente porque se começou a discutir o transportar com o conduzir, que não era a mesma coisa. Né? Então se inseriu o conduzir. Ou ocultar, né? Ou esconder. Esconder a coisa lá em proveito próprio ou de terceiro. Coisa que sabe ser produto de crime. Coisa. Ele está falando em coisa e no primeiro momento a gente já pensa em objeto, né? Em coisa móvel. Mas há uma discussão na doutrina, e alguns autores defendem a possibilidade de ser imóvel também. Né? É claro que fica uma discussão com relação a exemplos, né? Como é que a gente chega num exemplo, mas eu acho que é possível no esbulho possessório, você tem o esbulho possessório, houve o esbulho, o vizinho agregou à sua área uma outra área que ele pegou do outro, e depois ele vendeu para um terceiro que sabia que aquele pedaço não era dele, mas ele vendeu como sendo possuidor. Acho que é possível a gente ter uma receptação dessa forma, sim. Porque ele fala coisa, ele não fala bem móvel, né? No furto lá ele fala coisa alheia móvel. Né? Aqui na receptação ele não fala isso, fala coisa. Que sabe ser produto de crime. Também não fala que crime é, fala crime. E a gente tem que fazer aquela interpretação restritiva aqui, no sentido de que não é possível a gente tratar aqui de contravenção. Né? Se a coisa for objeto de contravenção penal, então não se fala em receptação. Né? O fato acaba sendo atípico. Né? Mas tem que ser que sabe tratar-se produto de crime. Produto de crime. Né? Vocês acho que já aprenderam lá, ou estão aprendendo em processo penal lá a teoria das provas, né? E ele deve estar falando, ou deve ter falado lá, professor Douglas, né, sobre o produto celeres, instrumento celeres, né? Então só produto celeres, né? Instrumento celeres não entra. Né? Instrumento do crime não entra. É produto do crime, é aquilo que eu auferi com o crime, né? É aquele lucro que o crime me trouxe, né? E entrando aqui nessa questão do produto do crime, não só as coisas que podem ser apreendidas, né, que vocês vão ver lá em processo penal, mas também aquelas que podem ser sequestradas, né? Ou seja, não só o produto do crime, mas aqueles adquiridos também mediante sucessiva transformação, sucessiva especialização, que seria, por exemplo, o ouro que eu obtive em razão do derretimento das joias furtadas da joalheria. Né? Porque qual é o produto do crime? São as joias. Só que eu derreti. Eu transformei essas joias, né, num produto bruto, no ouro. E aí, eu não posso apreender o ouro, né? No processo penal, lá no aspecto da busca e apreensão, ele não pode ser apreendido, ele pode ser sequestrado, mas não apreendido. Ele não é das coisas que podem ser apreendidas, mas ele é das coisas que servem para tipificar a receptação. Né? Porque o produto
do crime que ele trata aqui, o proveito que eu obtive com o crime, seja ele direto ou indireto, tá? Não importa. Para a gente não ter que discutir isso lá na frente depois, né? Qualquer pessoa pode praticar o crime ou ser vítima do crime, né? A vítima do crime aqui é sempre a mesma do crime antecedente. É sempre ela. Se for um furto antecedente, ela é a vítima do furto e é a vítima da receptação também, tá? Esse crime no caput, ele é punido a título de dolo. Tem uma parte aqui que ele é dolo, na parte direta aqui ele tem um especial fim de agir, né, ó, em proveito próprio ou alheio, né? Então a gente tem na primeira parte, ou na receptação própria, a gente tem um especial fim de agir, a gente tem o dolo específico, e na segunda parte, que influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte, a gente tem um dolo genérico, né? E quando a gente vai na segunda parte, influir, né? O que é influir, né? Influenciar, né? Não é só influenciar, né? É também induzir, instigar, né? Que alguém, para que terceiro, né? Qualquer outra pessoa de boa fé, porque se tiver de má fé, ela entra na própria, né? A de má fé também entra na receptação. Né? De boa fé, o que é de boa fé? Aquela pessoa que não possui dolo, aquela que inocente, adquiriu honestamente, ou praticou o ato honestamente, né? Foi sugestionado, influenciado, inspirado pelo outro aí, né? Até pela sua simplicidade, né? Pela sua ignorância, e acabou praticando o crime. Né? Ela vai responder pelo crime, isso a gente vai ver já já. Mas o agente responde. Tá? O agente responde. Os parágrafos 1º e 2º traz aqui a figura da receptação qualificada. Esse nome iuris aqui é muito criticado pela doutrina, porque eles entendem que isso aqui é um tipo autônomo, isso aqui não é qualificação do caput, isso aqui é um tipo autônomo. Então ele vem dizendo o seguinte, na receptação qualificada: adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar. Até aqui são os verbos conhecidos da gente, né? Que não... Ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, ou de terceiro, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. No exercício, não é em razão da atividade, não. Ele no exercício da atividade, ele como comerciante, ele como industrial, como empresário, ele faz isso, né? No exercício da sua atividade normal, né? Então, algumas coisas a gente pode lembrar: montar, né? Reunir as peças, né? E compor um produto. Desmontar, quando você desfaz o que está montado. Remontar, quando você conserta, remenda, troca uma coisa, outra, né? Vender, quando você transfere a propriedade para alguém. Expor à venda, você exibe o produto com o fim de vender, né? Utilizar de qualquer forma, né? Fazer uso da coisa, você vai utilizar ela de qualquer forma, né? Atividade comercial, né? Com relação à atividade comercial, o legislador trouxe aqui uma norma explicativa, né? Ou seja, equipara-se a atividade comercial para efeito do parágrafo anterior qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Ou seja, então não é só aquele comerciante, ou aquele comerciante que está estabelecido lá, registrado na junta comercial, não. Não é qualquer um que se enquadre aqui nesse parágrafo 2º, que faça da sua atividade mercancia, mesmo que fora da sua... fora dos olhos legais, né? Mesmo que não tenha aquele caráter, a sua empresa não tenha aquele caráter jurídico, né? Ele tem uma empresa de fato, mas não de direito, ele responde pelo crime da mesma forma. Se aplica à atividade industrial mais ou menos o mesmo conceito, tá? Da mesma forma, embora tenha colocado só atividade comercial. O importante que a gente tem que saber é o seguinte: em relação à atividade comercial ou industrial, há necessidade que a gente demonstre um nexo
Né? Que é o nexo? Que ele praticou o crime no exercício dessa atividade. Se a gente não tiver esse nexo, a gente não tem o crime. Tá? A gente vai lá para o caput, a gente não fica aqui. A gente vai lá para o caput. Tá? A gente não tem a qualificada, a gente vai ter o caput lá. Uma outra coisa interessante, que esse parágrafo primeiro, ele exige habitualidade, ele exige a mercancia. A mercancia ela tem que ser habitual, né? A mercancia ela não é esporádica. Eu sou um comerciante, eu sou industrial, porque eu tenho uma certa a habitualidade no exercício do comércio, no exercício da indústria, da fabricação, né? Se eu não tiver isso, né, não há que se falar em atividade comercial ou industrial. Com relação ao sujeito ativo aqui, alguns autores vêm falando do comerciante, comerciário, industrial. A maioria fala comerciante ou industrial. Na verdade, seria muito restrito a gente falar comerciante ou industrial que pode praticar o crime. Dá para a gente pensar que o comerciante da Casas Bahia, o dono da Casas Bahia, pode cometer esse crime. Até pode. Mas quem pode cometer também é o seu funcionário, o vendedor. Não dá para a gente pensar que o dono de uma indústria, sei lá, agora nem me vem o nome de uma indústria grande, mas uma indústria grande cometa isso. É muito mais fácil, né? O seu funcionário, o seu preposto cometer o crime. Então, na verdade, quando a gente fala em sujeito ativo, é bom a gente lembrar comerciante, o comerciário, quer dizer, o comerciante, o dono do comércio, ou aquele que trabalha no comércio, o industrial, o dono da indústria, ou industriário, aquele que atua na indústria, desde que ele pratique o crime no exercício da sua atividade. Se não estiver no exercício da sua atividade, a gente não tem um nexo e ele não vai responder por este crime, ele pode responder pelo caput. Maravilha? Grande abraço, hein? Vamos continuar mais.